Graça e paz a todos. Estamos para mais uma reflexão do meio-dia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui pela minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. E nós estamos para mais uma reflexão rápida. Deus abençoe o pastor Oliveira, sua família, todos os irmãos. Então nós vamos fazer uma reflexão hoje rápida no capítulo 4 de 2 Reis, o texto da viúva. Deus abençoe a Rebeca, pastor Oliveira e a todos os irmãos que estão aí. Deixe seu ok. Você que está aí do outro lado, deixe pelo menos um ok assim. Nós estamos orando por cada irmão, por cada pessoa que se faz presente. Então, nós vamos meditar no texto da viúva. Então, vamos deixar as coisas... A reflexão do meio-dia é diferente das demais atividades que nós temos nas lives. É uma reflexão contextualizada, ou seja, ela não tem por finalidade uma interpretação do texto, mas ela tem por finalidade a aplicação do texto aos nossos dias. Uma leitura devocional. Como nós devemos fazer uma leitura devocional? Então eu peço a todos os que estão nos ouvindo que deixe, se você não quer deixar um texto, deixe pelo menos um emojizinho com um ok. E nós estaremos orando por cada nome, por cada pessoa. Thalita já está aí. Então nós vamos ver o texto da mulher, a viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Então, esse é um texto pertinente aos nossos dias. É um texto onde o mal, o dia mau, a adversidade, a calamidade, o absurdo bate à porta de um ser humano. Nós temos a história de uma mulher que perdera o marido. O marido tinha contraído uma dívida enorme, não sabendo ele que iria morrer, e havia dado como garantia os filhos. Naquela época era comum, quando a pessoa não pagava as contas, os familiares eram escravizados. Então, se você fazia uma conta e você não tinha como arcar com a despesa, como pagar, como quitar seu débito, então os seus filhos e esposas eram, dependendo do tamanho da dívida, feitos escravos para quitar a dívida. E aí aquela mulher, um dia, a vida dela vai bem, até o dia em que ela perde o marido. Porque às vezes as coisas acontecem e acontecem tudo de uma vez. Calamidade é assim. E aí o que acontece? Ela perde o marido, ela vai para o funeral do marido, e quando ela volta, o que acontece? O credor bate na porta.
disse, olha, teu marido estava devendo e eu vim buscar teus filhos conforme o acordado. Agora seus filhos vão ser meus escravos. Agora você imagine o desespero daquela viúva, porque não tinha como pagar a dívida e ainda tinha 2 filhos que poderiam ajudá-los, mas esses filhos agora também ela iria perder. Então ela perdeu o marido, iria perder os filhos e perdeu a zona de conforto. Perdeu também, a dor aumentou. E aí ela vai para Eliseu, que era o líder dos profetas. Porque naquela época de Eliseu havia uma escola doutrinária, teológica, para ensinar os profetas. Então, filho do profeta quer dizer um discípulo, um aluno. E ela é esposa de um desses alunos do seminário de Eliseu. E ela diz, olha, meu marido temia o Senhor e agora a situação é essa. E aí ele diz o seguinte, o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? Ele diz, diga-me o que você tem em casa. Ela diz, tua serva não tem nada, tua serva não tem nada, exceto, aí ela lembra, exceto uma vasilha, uma botija de azeite. Então ele diz, vá, peça emprestado a todos os vizinhos, muitas garrafas, muitas vasilhas. Não peça poucas, peça muitas vasilhas. E aquela mulher, em obediência, foi. Ela e os filhos pediram muitas vasilhas. E aí, Eliseu agora diz, não poucas, peça muitas. Então Eliseu diz agora, ela vai e pediu. E ele diz, então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Ela diz, pega essa vasilha e vai enchendo você e seus filhos. E aí aquela mulher pegou, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e estes lhes davam as vasilhas e ela os enchia. Cheia as vasilhas, disse um dos filhos. Disse ela a um dos filhos, me dá mais uma vasilha? Mas ele respondeu, não há mais nenhuma. E o azeite parou. Quando todas as vasilhas que ela conseguiu estavam cheias, o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende e paga a tua dívida e vivei do resto. Quais são as lições que nós vamos tirar desse texto para as nossas vidas hoje? Está um ventinho gostoso aqui. A primeira lição é cuidado com dívidas contraídas. A vida, ela é imprevisível. Nós não sabemos como vai ser o amanhã. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Então nós temos que ter cuidado com dívidas. Nós temos que ter cuidado porque aquele homem fez uma dívida pensando ele que estaria vivo, pensando ele que jamais entregaria os filhos e que jamais deixaria a esposa. Mas o imprevisível, o imprevisto aconteceu.
Então hoje nós estamos vivendo num tempo onde aconteceu o imprevisto, ninguém previu que estaríamos em quarentena, ninguém previu que um vírus poderia parar o mundo, ninguém previu que as indústrias fechariam, ninguém previu que a pessoa não poderia ir para o trabalho, ninguém previu que nós ficaríamos de quarentena. Foi um imprevisto e aconteceu de repente. E a vida é assim, a vida é cheia de imprevistos. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu preciso ter muito cuidado com as dívidas que eu contraio. Porque comprar é bom. Dá uma sensação gostosa, prazerosa. Mas cuidado com dívidas, principalmente com dívidas a longo prazo. Então faça aí como a Giovana, se você está assistindo, dá um oi. Diz oi, que esse oi já diz muita coisa. Esse oi já diz estou aqui, esse oi diz eu estou ouvindo a palavra de Deus, esse oi diz tanta coisa. Então tenha cuidado com dívidas. Dívidas, o prazer da compra de hoje pode se multiplicar numa dor, numa preocupação, numa adversidade no amanhã. Porque um dia a conta chega. E às vezes a conta chega no momento mais difícil da nossa vida. Talvez hoje você esteja atribulado com as contas, sem saber como pagar como aquela mulher. Mas hoje nós estamos tirando lições da providência. Providência é uma doutrina da Bíblia relacionada com Deus e que Ele providencia. Providência vem de um verbo prever, e porque Deus prevê, então Ele providencia. Então Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus provedor. Então esse é mais um dos textos que revelam o cuidado amoroso de Deus para com as suas criaturas, a sua providência. Então esta mulher agora já perdeu o marido, está para perder os filhos. A primeira é cuidado com as dívidas. A segunda é imprevistos são inevitáveis. É impossível você viver uma vida com todos os dias do mesmo jeito. Começou a chover aqui, eu tenho que fechar a janela. Então é impossível que todos os dias sejam do mesmo jeito. A vida tem imprevistos e esses imprevistos chegam de repente. Então nós temos que estar preparados para mudanças, para não ficarmos tão alarmados com as mudanças. Porque tem hora que a coisa vai andando na linha, tudo nos trilhos, mas tem hora que descarrila tudo, tem hora que parece que o trem da nossa vida vai virar, tem horas que o mar que estava calmo se agiganta, que as ondas crescem, que parece que o nosso navio vai afundar. Então lembre-se,
imprevistos acontecem, e o que está acontecendo nada mais é do que algo que nós não sonhávamos, que é algo que nós não imaginávamos. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar em casa morrendo de medo, assistindo só aquela TV do coronavírus? Ou nós vamos saber que imprevisto? Porque tem um monte de gente perguntando por que isso? Porque a vida é assim. Porque enquanto se você vê alguém naquela máquina no hospital, enquanto a vida dela estiver assim subindo e descendo, ele está vivo. Quando fizer assim, ele morreu. Então a minha vida e a sua é assim, é cheia de altos e baixos, é cheia de imprevistos, alguns maravilhosos, outros dolorosos. Mas isso significa que nós estamos vivos. Quem não tem imprevisto está morto. Só lá, para quem está dentro de um caixão, lá no cemitério, é que não tem imprevisto. Mas enquanto nós estivermos aqui na vida, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter alternados momentos bons e momentos ruins. E nós vamos ter imprevisto. Então, não se desespere, não surte, não neurotize, não fique imaginando que o mundo vai acabar, não fique imaginando que dessa vez você vai se acabar. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Assim como aconteceu o corona, pode acontecer bênçãos no outro dia. Ninguém sabe o que o futuro nos aguarda. O que nós temos que saber é que a vida muda. Nem sempre ela é boa, mas também escute o que eu vou dizer, nem sempre ela é ruim. Nem sempre nós tivemos um corona. Nem sempre nós tivemos em pandemia. Mas isso quer dizer que a pandemia não vai durar para sempre e nós não vamos ficar dentro de casa para sempre. Terceira lição que nós tiramos desse texto é a nossa insuficiência e a suficiência divina. Eliseu diz: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada. E ela lembra que ela tem uma jarra de azeite, uma botija de azeite. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, isso mostra quão pouco nós temos. Mas você vai ver que esse milagre é semelhante ao de Jesus, onde ele diz: o que vocês têm? E os discípulos disseram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. O que eu e você temos é insuficiente. Mas essa nossa insuficiência posta, colocada nas mãos de Deus, é multiplicada. Então eu não sei o que você tem. Talvez, e com certeza, o que eu tenho, o que você tem é insuficiente. Mas, colocado nas mãos de Deus, ocorre o milagre da multiplicação. Então eu quero dizer a você hoje, todo mundo tem algo em casa. Todo mundo tem algo na vida. Não existe ninguém sem nada. Não existe ninguém a quem Deus não tenha dado algum tipo de capacidade, algum tipo de dom, algum tipo de potencialidade. Todos nós temos uma jarra de azeite. Todos nós temos um pouco
que pode se transformar em muito, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, danificada, mas não destruída. Então, como Deus sempre tem muito, e nós somos a imagem dele, nunca nós estamos sem nada. Nunca, não acredite que você é incapaz, que você é alguém sem nada, que você é desprovido de qualquer poder, de qualquer capacidade de realizar uma tarefa. Saiba de uma coisa: se você olhar para a sua vida, você vai encontrar a botija de azeite. Se você olhar para o seu interior, se você procurar, se você lembrar, aquela mulher, ela lembrou. Se você lembrar disso, você vai descobrir que tem uma botija de azeite. Você vai descobrir: eu tenho uma capacidade, rapaz, que eu não usava. Eu tenho isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Certo? E muitas vezes é preciso que venha uma calamidade para que as nossas potencialidades sejam despertadas. Eu aprendi tanta coisa nesse tempo agora que eu tive que não estar mais nos púlpitos, mas fazer daqui desse quarto o meu púlpito. E é o quarto onde ficavam as minhas filhas antes de casarem e de ir embora. Então aqui eu estou aprendendo tanta coisa. Alcançar mais gente. Graça, minha irmã querida. Então, quarta coisa é o tamanho da nossa fé. Na hora da providência vai valer o tamanho da nossa. A providência de Deus é conforme a nossa fé. Eliseu disse: vá e peça vasilhas, não poucas. Peça o tanto que você puder. E ela foi. E pediu as vasilhas, e as vasilhas eram segundo a fé dela. E eu quero te dizer uma coisa hoje, que Deus age. Se ela tivesse pedido mais vasilhas, Deus tinha enchido mais vasilhas. Deus tem poder para encher quantas vasilhas, todas as vasilhas do mundo. Mas só enche as que nós trazemos para encher. A providência é do tamanho da nossa fé. Então, Deus vai prover. Se você traz para Deus muita coisa, Ele vai derramar muita coisa. Se você traz pouca, Ele vai derramar pouca, mas Ele vai prover. Então lembre-se que providência de Deus é segundo a nossa fé. Aquela mulher imaginasse que se ela pedisse todas as vasilhas da redondeza, Deus teria enchido. Ela teria pedido. Mas fé é isso. Deus não diz antes o que vai fazer. Deus diz: vai lá, peça vasilha. Não, peça poucas. E ela foi e pediu do tamanho que ela acreditava. E hoje Deus quer prover na sua vida. Mas as suas capacidades, elas vão ser desenvolvidas à medida em que você crê. À medida em que você acredita. Se você é alguém que acredita que não pode, que não tem, que não sabe nada, que é incapaz de aprender, que você não é resiliente, capaz de se adequar às novas situações. Se você não acredita, a situação vai ficar difícil. Mas se você acredita que você tem potencialidades que Deus deu, que Deus deixou em você, porque você é filho e filha dele. Então, o que acontece? Você vai descobrir que você tem mais do que você imagina. Você vai descobrir que dessa botija da sua vida pode jorrar mais coisas do que o que você está aí imaginando. Porque a calamidade vem
para Deus mostrar que dentro de nós existe muita coisa, existem muitas potencialidades, existe capacidade, só que nós estamos na nossa zona de conforto, então a gente não está preparado para despertar essas potencialidades, essas capacidades. Mas na hora da tribulação, aquela mulher, ela agora lembra que ela tem uma jarra e que ela sabe encher jarro. Você sabe alguma coisa. Você é capaz. E a minha oração é que Deus mostre qual é a botija e onde ela está. E a quinta lição que nós tiramos é o tamanho da nossa fé. É o trabalho em equipe. Agora ela fecha a porta. E ela vai trabalhar, mas os filhos, é trabalho em equipe. Irmãos, família deve trabalhar em equipe, família deve viver em equipe, família não é cada um com a sua agenda. Família é todos trabalhando com um propósito, numa direção, mesmo que cada um faça uma coisa distinta, mas o objetivo, o alvo é um. Um dos grandes problemas é que nós, enquanto família, cada um fazemos uma coisa numa direção diferente. Então, ensine seus filhos a trabalharem em equipe, porque ninguém só faz nada. Porque a gente só faz as coisas quando a gente aprende a trabalhar em equipe. E a sexta, a providência segundo o número das vasilhas. Nós já fizemos menção aqui, muita vasilha, muito azeite, pouca vasilha, pouco azeite. E em último lugar, a providência é suficiente para viver. Deus diz assim, o profeta diz, vá agora e quite a dívida. Ele diz, agora ela vendeu, ela escoou aquela produção, porque tem a nossa parte. Nós queremos que Deus proveja, mas Deus não vai mandar deixar no colo, Deus não vai mandar deixar na sua casa, Deus não vai mandar via internet. E pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas aquela mulher teve que vender, ela teve que sair para vender. E quando eu digo sair, tem várias formas de sair. Por exemplo, eu resolvi sair da minha casa por meio da internet. Eu estou indo longe por meio da internet. Então eu não preciso sair de casa e me expor para sair. Então crie um meio de sair. Como é que você vai sair? Como é que você vai escoar o dom que há em ti, as potencialidades que há em ti? E aí Deus diz assim, o profeta diz, pague a dívida. Então quando você pagar a dívida, lembre-se, negocie, chegue para o banco, chegue para as empresas e negocie e diga, olha, querer pagar eu quero, que eu não posso pagar agora, mas eu quero pagar. E vai ser negociado. E Deus vai multiplicar, Deus vai te dar a graça. E aí Deus diz assim, e viva do resto. Deus não prometeu que ela seria rica. Deus prometeu o suficiente para viver. E eu quero terminar essa reflexão de hoje dizendo o seguinte, um provérbio de Salomão diz assim, não me des muito para que eu não venha me esquecer de ti, nem pouco, nem tão pouco para que eu não venha te amaldiçoar. Eu não creio na teologia da prosperidade que diz que todo cristão deve ser rico, indistintamente, porque riqueza depende de talento, de trabalho, de uma série de fatores, de herança. Nem creio na teologia da miséria. Os cristãos estão em polos opostos. Tem uns que acham que tudo que diz respeito à riqueza é desgraça, é do diabo, é maligno.
E por isso eles chegam até a andar descalços. Eu creio numa teologia que diz que Deus dá o suficiente para a gente ter uma vida digna e glorificada. Então, que Deus nos abençoe. Então, lembre, cuidado com as dívidas. Certo? Quando o imprevisto vier, não se desespere, faz parte da vida. Se você não quer mais imprevistos, então diga, Senhor, me leva. Mas eu não aconselho você a fazer isso. Lembre-se que o que nós temos é pouco, mas colocado nas mãos de Deus, transformar-se-á em muito. Lembre-se que nós aprendemos hoje que a providência de Deus vai ser segundo a nossa fé. Se eu creio pouco, eu vou ter pouco. Se eu creio muito, eu vou ter muito. Mas eu vou ter. Certo? Lembre-se de trabalhar em equipe. Não tente resolver tudo só. Tem um monte de gente tentando resolver tudo só. Peça ajuda. Conte para alguém da sua confiança. Não conte para todo mundo, mas peça ajuda. Como aquela mulher foi buscar ajuda. Tem uma hora em que a gente precisa dizer assim, olha rapaz, ela foi lá e disse, eu não sei, mas numa conversa dela com o profeta, ela descobre que tem uma botija aí para... E às vezes você só precisa de alguém que te mostre um caminho, de alguém que te dê alternativas, de alguém que te dê um ombro amigo, de alguém que te oriente. E aí você vai descobrir, rapaz, trabalho tem que ser em equipe. E nós vimos que, em último lugar, Deus dá o suficiente para a gente viver. Deus não deixa os seus filhos passarem fome, desde que esses filhos e filhas creiam na sua providência. Que Deus abençoe até a noite e amanhã ao meio-dia. Mais reflexões. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.